Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já chega dando aquele like, comente e aproveita para se inscrever. E bora comigo porque que tem muita coisa boa para tratar, inclusive uma notícia que tá agitando a galera. O clima da Copa Libertadores da América está cada vez mais quente, e o Flamengo se prepara para o confronto decisivo contra o Estudiantes de La Plata. O técnico da equipe argentina, Eduardo Domingues, resolveu colocar mais lenha na fogueira ao disparar declarações fortes contra o clube carioca, o que aumentou ainda mais a tensão que cerca a partida. Do lado rubro-negro, a reação foi imediata, já que todos sabem da importância desse duelo que vale vaga nas semifinais da principal competição do continente. O Flamengo está muito próximo do momento decisivo. Na quinta-feira, a equipe entrará em campo na Argentina para tentar confirmar a classificação. A expectativa é enorme, e não é exagero dizer que a mobilização em torno desse jogo é comparável a uma final. A ordem é clara: tirem as crianças da sala, porque o confronto promete ser eletrizante. O time embarca para Buenos Aires nesta terça-feira, logo após o treinamento marcado para a parte da manhã no CT do Ninho do Urubu. O voo está previsto para sair às 3 horas da tarde, com destino ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, onde a delegação será recebida sob forte esquema de segurança. A preocupação não é apenas dentro das quatro linhas. Nos arredores da capital argentina, a rivalidade vem crescendo, e há relatos de torcedores do Estudiantes planejando atos de hostilidade contra o Flamengo, como foguetórios e confusões na porta do hotel. A diretoria rubro-negra, inclusive, pediu que não fosse divulgado oficialmente o local onde a equipe ficará hospedada, como medida de precaução. O clima é de guerra psicológica, mas dentro do clube a confiança é de que, se o time jogar sério e sem subestimar o adversário, a vaga na semifinal será conquistada. O primeiro jogo, disputado no Maracanã, terminou em vitória flamenguista por 2-1, mas poderia facilmente ter sido 2-0. Esse gol sofrido no fim da partida deu mais vida ao Estudiantes e deixou a disputa em aberto. A arbitragem, como sempre, foi motivo de reclamação, mas o discurso agora é de que nada disso importa. O Flamengo precisa entrar em campo e fazer o resultado, sem depender de fatores externos. A chegada da delegação ao aeroporto de Buenos Aires está prevista para o início da noite, por volta das 6h30. A expectativa é de que haja grande cobertura da imprensa argentina e brasileira, com imagens transmitidas ao vivo para o público que acompanha cada passo do time. O confronto de quartas de final da Libertadores é tratado como um dos jogos mais importantes do ano para o clube carioca. Enquanto isso, o Flamengo também ostenta marcas expressivas fora da competição continental. No Campeonato Brasileiro de 2025, a média de público nos jogos da equipe é a segunda maior da história dos pontos corridos, ficando atrás apenas da campanha de 2019. Até aqui, a média atual é de 58.750 torcedores por jogo, contra os 59.285 registrados há 6 anos. Houve um erro inicial de gestão na precificação dos ingressos, o que afastou parte da torcida no começo do campeonato, mas, mesmo assim, a marca impressiona. Se não fosse esse detalhe, talvez o recorde pudesse ser quebrado. Em relação ao elenco, o jovem zagueiro Loran está próximo de uma transferência definitiva para o Pisa, da Itália. O clube italiano tem observado com atenção o desempenho do defensor, que já marcou gol em sua estreia diante do Napoli, pelo campeonato italiano. Apesar da derrota da equipe, a atuação chamou atenção, e o treinador do Pisa tem gostado do que viu nos treinamentos. O jogador está emprestado, com opção de compra, e os italianos estudam seriamente exercer essa cláusula para mantê-lo em definitivo. No campo institucional, o Flamengo anunciou uma nova parceria importante. O clube fechou acordo com a Medley, divisão de genéricos da farmacêutica Sanofi. O patrocínio, firmado através da Lei de Incentivo ao Esporte, vai contemplar 9 modalidades olímpicas do clube: basquete, ginástica artística, polo aquático, natação, nado artístico, judô, vôlei de base, canoagem e remo. A marca terá presença nos centros de treinamento e também nos uniformes de algumas modalidades, reforçando o compromisso de ambas as instituições com o bem-estar físico, a saúde mental e a transformação social através do esporte. Outra boa notícia vem do departamento médico. O volante Jorginho finalmente retornou aos treinamentos após um longo período afastado por lesão.
A tendência é que ele participe normalmente das atividades no Ninho do Urubu nesta semana e que seja relacionado para o duelo contra o Estudiantes. O jogador realizou um trabalho intenso de recuperação ao lado do fisioterapeuta Bruno Brum e já treina com o restante do elenco. Se for confirmado na lista de convocados, poderá ser uma peça-chave no meio-campo ao lado de Saúl Ñíguez, formando uma dupla de volantes que dá consistência ao setor. Fala, meu amigo. Tudo certo? Hoje já vou te pedir para curtir, comentar e se inscrever no nosso canal, porque tem muita coisa boa. E sem enrolação, já vamos direto para as notícias. O retorno de Jorginho pode representar um reforço crucial para o Flamengo neste momento da temporada. Embora muitos questionem a falta de ritmo de jogo, a comissão técnica entende que a qualidade do jogador compensa a ausência de partidas recentes. Há exemplos de atletas que, mesmo depois de longas pausas, entraram em campo em compromissos de grande responsabilidade e conseguiram corresponder. O próprio elenco rubro-negro já viveu situações semelhantes em torneios internacionais, em que jogadores voltaram de férias e, ainda assim, atuaram contra adversários de altíssimo nível. Sendo assim, a expectativa é de que Jorginho ajude a compor um meio-campo mais sólido, especialmente ao lado de Saúl Ñíguez, que tem sido um dos grandes destaques da equipe. Além dele, praticamente todo o elenco estará à disposição para a partida decisiva. A única ausência confirmada é a de um atleta que segue em recuperação física e, portanto, deve ser preservado, com o objetivo de estar apto para uma eventual semifinal. O recado que circula nos bastidores do Flamengo é claro: este jogo contra o Estudiantes é tratado como o confronto da temporada, e uma eliminação seria considerada um desastre esportivo. Por isso, a ordem é mobilizar todos os jogadores possíveis, mesmo aqueles que ainda não estão 100% fisicamente, desde que haja condições mínimas para entrar em campo. A preocupação com lesões tem sido constante no clube. Nos últimos meses, o departamento médico trabalhou intensamente para devolver jogadores importantes ao elenco, e a volta de Jorginho simboliza a esperança de que a equipe chegue mais inteira nesta reta final de Libertadores. A ideia é que apenas o essencial seja poupado, enquanto todos os outros estejam à disposição para a viagem à Argentina. Fora das quatro linhas, o Flamengo segue investindo em sua estrutura de comunicação. Recentemente, o clube inaugurou um novo estúdio para a Flá TV, espaço moderno e equipado com tecnologia de ponta. O local conta com painéis de LED curvos, iluminação avançada, sistemas profissionais de áudio e vídeo, além de um choma retrátil, que permitirá a criação de diferentes cenários virtuais. O objetivo é elevar a qualidade das transmissões e programas produzidos pelo canal oficial do clube, tanto para o time profissional quanto para as categorias de base. A estreia desse novo estúdio já tem data marcada, será no dia 28 de setembro, durante a transmissão do pré-jogo entre Corinthians e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, a estrutura antiga, localizada no Maracanã, continuará sendo utilizada. O novo espaço também será palco de programas como o FlaPress e o MengoCast, além de transmissões de jogos quando a equipe atuar fora de casa. Outra novidade é que a Flá TV passará a integrar conteúdos históricos do clube, preservando e valorizando o patrimônio rubro-negro. Enquanto isso, o volante Saúl Ñíguez concedeu entrevista à Flá TV e projetou o duelo contra o Estudiantes. O jogador destacou a importância de manter a concentração máxima em partidas desse nível. Ele reconheceu que a vitória no jogo de ida foi positiva, mas lamentou o gol sofrido nos minutos finais, que acabou deixando a disputa em aberto. Para o espanhol, cada detalhe pode fazer a diferença em um confronto eliminatório, e a equipe precisa manter o foco durante os 90 minutos. Saúl ressaltou que o Flamengo está em evolução, crescendo como time e acumulando aprendizados importantes ao longo da temporada. O atleta também demonstrou confiança no ataque rubro-negro. Segundo ele, é raro o Flamengo passar um jogo inteiro sem marcar gols, seja no Maracanã ou atuando como visitante. Essa confiança se baseia no histórico recente da equipe, que balançou as redes contra rivais como Internacional, Grêmio, Vitória, Vasco e Estudiantes. A exceção foi um duelo contra o Santos na Vila Belmiro, mas Saúl acredita que o poder ofensivo do Flamengo dificilmente deixará de aparecer em uma partida tão decisiva. O discurso do jogador é claro: a equipe precisa ser madura, não cair em provocações e buscar a vitória com as suas próprias armas.
Essa postura será fundamental porque o Estudiantes vem criando um clima de provocação em torno do jogo. No último fim de semana, pelo Campeonato Argentino, o técnico Eduardo Domingues escalou apenas reservas na partida contra o Defensa y Justicia, deixando claro que a prioridade absoluta é o confronto contra o Flamengo. Nem mesmo o goleiro titular, Fernando Muslera, foi relacionado. Ainda assim, a equipe conseguiu vencer, com um gol do atacante argentino Lucas Alário. Apenas um dos meio-campistas habituais entrou em campo, enquanto o restante do elenco principal foi totalmente preservado. Essas decisões mostram o tamanho da importância que o clube argentino dá à partida. A intenção é chegar com força máxima contra o Flamengo, aproveitando o apoio da torcida em La Plata. A atmosfera promete ser intensa, e os argentinos apostam na pressão dentro de casa como uma arma adicional para tentar reverter a vantagem rubro-negra. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Estudiantes também se manifestou em relação à situação de Gonzalo Plata. O clube argentino, de forma extraoficial, deixou claro que não pretende recorrer contra a decisão da Conmebol, que liberou o atacante equatoriano para atuar na partida decisiva. A entidade anulou o cartão vermelho aplicado anteriormente, decisão amparada em precedentes, já que casos semelhantes aconteceram com outros atletas, como Dedé, do Cruzeiro, em 2018, e um jogador do São Lourenço em 2014, citado como Romagnol. Com isso, Plata está apto a enfrentar o Flamengo, e o Estudiantes não deve tomar nenhuma ação para tentar impedir sua escalação. Apesar da decisão da Conmebol, a polêmica gerou ainda mais provocações. Após a vitória de sua equipe no campeonato local, o técnico Eduardo Domingues concedeu entrevista e não poupou críticas ao Flamengo. Segundo ele, foram inventadas histórias sobre orientações do quarto árbitro em relação à expulsão de um jogador, o que teria favorecido o clube brasileiro. Domingues afirmou que, quando se enfrenta uma grande equipe como o Flamengo, é comum surgirem essas versões, mas que isso não afeta seu foco, que continua sendo o trabalho e a preparação para o duelo em La Plata. O treinador destacou que, com todo o poder e influência que o Flamengo possui, eles continuam dependendo apenas de um gol para igualar o confronto. O discurso do comandante argentino deixou claro que existe uma estratégia para criar um ambiente hostil, tanto para os jogadores rubro-negros quanto para a arbitragem. A ideia é reforçar a narrativa de que os clubes brasileiros são favorecidos pela Conmebol, alimentando a rivalidade histórica entre argentinos e brasileiros na competição. Para Domingues, o Estudiantes precisa se concentrar em seu desempenho dentro de campo, estudar o que pode melhorar e utilizar a força de jogar em casa para tentar surpreender o Flamengo. As declarações não passaram despercebidas no Brasil. Para os rubro-negros, a fala do treinador argentino representa uma tentativa de desestabilizar a equipe, mas dentro do vestiário a palavra de ordem é não cair em provocações. O Flamengo sabe que possui um elenco mais qualificado e que tem condições de marcar gols mesmo atuando fora de casa. O objetivo é claro, ir à Argentina para buscar a vitória, independentemente do clima que se crie fora das quatro linhas. Essa confiança não é confundida com soberba. Jogadores e comissão técnica reconhecem a força do adversário e sabem que o jogo será equilibrado, decidido em detalhes. No entanto, o histórico recente dá motivos para otimismo. O Flamengo tem mostrado regularidade em marcar gols e conta com peças importantes que podem decidir a partida em momentos cruciais. Além disso, a preparação para o jogo inclui ajustes táticos e psicológicos para lidar com a catimba e a pressão do estádio em La Plata. O calendário também pesa. Após o duelo contra o Estudiantes, o Flamengo seguirá direto para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O desgaste será grande, mas a expectativa é que a classificação para a semifinal da Libertadores traga uma injeção de ânimo e confiança para o restante da temporada. O clube projeta chegar à final marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, e cada etapa desse percurso é tratada como fundamental. Em resumo, o Flamengo viaja à Argentina cercado por um ambiente de tensão, mas também de confiança. A equipe sabe que tem mais qualidade e que depende apenas de si mesma para confirmar a vaga na semifinal da Copa Libertadores.
Do outro lado, o Estudiantes aposta na pressão de sua torcida e na tentativa de criar um clima de guerra psicológica. O duelo promete ser intenso, repleto de rivalidade e emoção, com duas equipes históricas brigando por um lugar entre os 4 melhores do continente. O torcedor rubro-negro aguarda ansiosamente, sabendo que esta é a partida mais importante do ano até agora. Uma vitória fora de casa não apenas garantiria a classificação, mas também consolidaria a confiança de que o Flamengo pode, mais uma vez, sonhar alto na competição mais prestigiosa da América do Sul. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O meia Igor Gomes, de 26 anos, vive um momento de altos e baixos no Atlético Mineiro em 2025. Revelado pelo São Paulo e contratado pelo Galo em 2023, o jogador chegou a ser peça importante em diferentes esquemas táticos, mas nas últimas temporadas teve de se adaptar a funções mais defensivas, o que acabou limitando sua criatividade ofensiva. Ainda assim, mantém bons números de participação e chegou a marcar gols importantes, como no empate diante do Santos pelo Brasileirão. Apesar de estar em Belo Horizonte há 2 anos, o futuro de Igor Gomes no clube segue em aberto. O Atlético Mineiro enxerga nele um ativo de mercado, com potencial de venda para a Europa na casa dos 6 a 7 milhões de euros. Clubes da Itália e da Espanha já demonstraram interesse, mas nenhuma negociação avançou até agora. E é justamente nesse cenário que surge a especulação: o Flamengo estaria de olho no meia. O clube carioca, que nos últimos anos tem buscado reforçar o setor de meio-campo com jogadores versáteis, vê em Igor Gomes um nome capaz de agregar juventude e experiência ao mesmo tempo. A adaptação ao futebol brasileiro já é um ponto favorável, e o fato de o jogador estar vivendo um período de questionamentos em Minas Gerais poderia facilitar uma possível investida. Ainda não há propostas oficiais, mas nos bastidores, a possibilidade não é descartada. Caso o Flamengo consiga alinhar valores com o Atlético Mineiro, Igor Gomes poderia ser mais um a vestir o manto rubro-negro, em uma transferência que certamente movimentaria o mercado nacional. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.